Olá, boa noite para você que estava acompanhando a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer em rede aqui pelo plantão da NDS. Para todo o país, é um momento ao mesmo tempo importante e preocupante na nossa política. Já quem não conseguiu assistir à íntegra da votação não precisa se preocupar. Nosso repórter da Ultra TV em Brasília, Marcelo Bacelar, preparou um material resumindo todo o histórico das sessões do dia de hoje. Foi um dia conturbado e cheio na Câmara dos Deputados. Às 9 da manhã, era aberta a primeira sessão, presidida pelo deputado Wellington Prado, do PMB de Minas Gerais. No momento, estavam presentes 60 deputados, que acompanharam a leitura da ata do dia anterior. Ao meio-dia e 43, o quórum mínimo de 342 deputados, número necessário para que a votação iniciasse, havia sido atingido. À 1h11 da tarde, os deputados da oposição discutiram com o presidente da Câmara Rodrigo Maia sobre os ritos da votação. Eles pediam a colocação de um microfone no centro do plenário. Maia era contra, alegando que já estava concedendo 15 segundos para o voto, e essa colocação do microfone retiraria esse tempo para o voto. À 1h55, após muita confusão, gritaria e requerimentos para o adiamento da votação, Maia encerrou a sessão, mesmo com a presença de 457 parlamentares no local. Pouco tempo depois, às 2h14, uma nova sessão havia se iniciado. Por isso, os deputados teriam que registrar novamente a presença no painel da Câmara. Às 2h59, se abriu mais uma votação para o requerimento de adiamento da votação. Já eram 4 da tarde quando Maia anunciou que a sessão de votação começaria em poucos instantes e explicou que os deputados analisariam e votariam o parecer do deputado Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, que defende a rejeição da denúncia contra o presidente Temer. Chegava a 352 o quórum de deputados presentes às 4h18 da tarde, número maior que o necessário para o início da votação. A partir desse momento, os partidos orientavam os seus votos. 6h20. Rodrigo Maia autorizava o início da votação que definiria o futuro do presidente Temer, que precisava de apenas 172 votos sim para que a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fosse barrada. Número esse que foi atingido pouco menos de 2 horas depois. A votação terminou exatamente às 9h52 da noite, pouco antes do Ultra Notícias, com o resultado de 263 votos sim, favoráveis ao arquivamento da denúncia, 227 votos não, favoráveis ao prosseguimento da denúncia, 19 ausências e 2 abstenções. Os deputados gaúchos favoráveis ao prosseguimento da denúncia contra Temer são, em ordem: Afonso Ran, Afonso Mota, Bongás, Carlos Gomes, Danrilei, Heitor Chu, Henrique Fontana, Jerônimo Gergen, João Derli, José Stedley, Luiz Carlos Reinze, Marco Maia, Marcon, Maria do Rosário, Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Pepe Vargas e Pompeu de Matos. Já os deputados que optaram por livrar o presidente Michel Temer de ser denunciado no meio de seu mandato foram, em ordem: Alceu Moreira, Cajar Nardes, Covate Filho, Darcísio Peirondim, José Fogaça, José Otávio Germano, Mauro Pereira, Osmar Terra, Renato Melin, Ronaldo Nogueira, Sérgio Moraes e Eda Cruzius. Apenas um deputado gaúcho faltou à sessão, Giovanni Cherini. Em Rio Grande, foram apreendidos pela Receita Federal 270 quilos de cocaína, no maior porto do estado. A droga estava dentro de um container, em 10 sacolas, e seria embarcada para a Espanha. Os traficantes embrulharam os pacotes da droga em papel carbono e laminado para tentar enganar o sistema de raio-x. Nessas 10 sacolas pretas estavam escondidos 268 quilos de cocaína. A droga foi descoberta pela Receita Federal de Rio Grande e seria exportada para a Espanha a partir do terminal de containers. Esse vídeo mostra o momento que o reagente químico fica azul, comprovando que o material apreendido é cocaína. Os tabletes estavam cobertos com papel carbono e com uma manta laminada na tentativa de burlar o sistema de raio-x da Receita. No outro container haviam 3 sacolas com tocos de madeira e sem carbono, sem manta, sem nenhum dispositivo que tentasse ludibriar
disfarçar a detecção do scanner, né? Então, nós imaginamos que a ideia era direcionar a fiscalização para esse container com 3 bolsas contendo madeira e permitir a exportação livre da droga propriamente dita. A tecnologia ajuda o trabalho. No Centro Operacional de Vigilância em Rio Grande, as câmeras têm acesso a todas as cargas que entram e saem do porto. Há 3 anos, 2 scanners de última geração foram instalados no porto, facilitando a fiscalização. Nessas imagens dá para ver direitinho. Essa mudança de cores e densidade consegue identificar muito bem as cargas. E foi através dessa tecnologia que a droga foi encontrada. 100% das cargas que ingressam, seja para importação ou exportação no TECOM Rio Grande, são escaneadas pela Receita Federal. Segundo a Polícia Federal, a empresa de exportação dona do container onde a droga foi encontrada não tem relação com o esquema. A droga foi encaminhada à Polícia Federal. Os agentes ainda não sabem quem trouxe ela até o porto e como eles conseguiram colocar os pacotes dentro do container. Ainda ninguém foi preso. Não havia notícia de que se estivesse usando o porto do Rio Grande como rota para o tráfico internacional, né? Pelo menos não de forma usual. Mas nós já tínhamos essa expectativa de que pudesse haver alguma forma de tráfico aqui por este local, visto que em outros portos vem sendo feito muitas apreensões. Rastros de anquilossauros foram encontrados na localidade de Cruz da Pedra, no interior de Rosário do Sul, na região da fronteira oeste do estado. Segundo o pesquisador Heitor Francischini, doutor da área de paleontologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, esse animal que está aí na sua tela é um tipo de dinossauro encouraçado, quadrúpede herbívoro. Essa seria a evidência mais antiga da presença dessa espécie aqui na América do Sul. Os rastros são de cerca de 150 milhões de anos. A descoberta, na verdade, ocorreu em 2014, quando o pesquisador esteve na região para analisar as pegadas. Esse estudo rendeu um artigo científico, que foi publicado agora em julho desse ano. O professor Heitor disse que esses registros são mais comuns no hemisfério norte, e bem raros aqui no hemisfério sul. Hora do esporte aqui no Ultra Notícias. Pela Série B, todos os nossos 3 times aqui do estado jogaram e só o Inter conseguiu arrancar 3 pontos. Em casa, o Colorado abriu o placar com o William Potker, nesse rebote do chute do Leandro Damião. Depois, o próprio Damião, de pênalti, e Carlos, nesse passe do Potker, que antes desse gol teve um pênalti espalmado pelo goleiro goiano Marcelo Rangel. O Juventude foi a Florianópolis e aumentou a série de jogos sem vitórias. São 6 rodadas seguidas sem terminar na frente no placar. Contra o Figueirense, que está em má fase no campeonato e está numa sequência de 4 jogos sem vitória. Um empate em 2-2, com gols de Zé Love e Renan para os catarinenses, Lucas e Thiago Marques para o clube caxiense. Brasil e Boa Esporte se enfrentaram no Bento Freitas, em Pelotas, e ficaram no 0-0. O Chavante ainda teve 2 gols anulados, e os 2 times acertaram o travessão por diversas vezes. O Inter já é vice-líder no campeonato, com 30 pontos, o Juventude é 5º, com 28, encostado no G4 e o Brasil é 16º colocado, encostado no Z4, com 21 pontos apenas. Situação preocupante para o Juí e para o Brasil. O Grêmio joga agora com o Atlético Goianiense, já entrou em campo e o jogo está em andamento, segue 0-0 e você começa a acompanhar depois do Ultra Notícias, que vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você, até amanhã, no nosso horário normal.